Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e o amor de Jesus Cristo possa estar onde? Dentro do teu coração. Querido, feliz. Bom, querido, eu quero dar continuidade ao sermão de ontem à tarde. Continuando falando sobre a transformação, é o convite que Deus está dando para mim e para você. E para nós sermos transformados, nós precisamos nos entregarmos totalmente a Cristo. Mas eu quero falar hoje sobre o assunto chamado contemplação. O que é contemplação? Segundo o dicionário, contemplação é quando você gosta de uma pessoa, admira ela e quer viver a vida da pessoa na sua vida. Isto é contemplação. Você gosta da pessoa, admira ela e quer viver ela na sua vida. Vou dar um exemplo clássico para que você possa entender. Hoje nós temos um grande jogador. Quem é? Neymar. Se você prestar bem atenção, a maior parte da nossa juventude faz o quê? Corta o cabelo igual a ele, veste a sua camisa. Isso é contemplação. A pessoa quer viver o personagem que ele admira na sua vida. Isto é contemplação. Mas quando você contempla Cristo, algo extraordinário acontece na sua vida. Mas primeiramente eu queria pedir desculpa aos internautas que não dei boa noite a eles. Que Deus possa abençoar a todos vocês e vocês sejam bem-vindos por estar diante da tela. Mas querido, a contemplação era uma coisa muito importante. Para mim tem sido uma coisa muito importante. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Olha só o que diz sobre a questão da contemplação. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que acontece? Somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Querido, a contemplação, ela causa em nós a transformação. Nós seremos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Então, querido, você precisa contemplar a Deus. Você precisa gastar tempo na contemplação. Ellen White, ela fala no livro Desejo toda a Nação, se nós gastássemos, não é gastar tempo, investíssemos tempo, pelo menos uma hora por dia, contemplando a Cristo Jesus, não haveria um ateu aqui na face da terra. Porque todos nós, como cristãos, estaríamos refletindo que a glória de Deus na nossa vida. Querido, a contemplação é uma coisa extraordinária. Moisés ficou 40 dias, 40 noites contemplando a Deus, conversando com Deus. E quando ele saiu para conversar com o povo, Moisés estampava a glória de Deus no seu rosto. E o povo chegou até a dizer: Moisés, coloca o véu sobre o teu rosto, porque a glória do Senhor está sobre ti e poderá nos consumir. Isso acontece também. No livro de Jó também ele comenta sobre isso. Jó teve esse privilégio. Jó capítulo 29. Jó capítulo 29 diz assim: a partir do verso 3.
Eu vou ler o verso 1 para poder a gente entender o verso 3. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. E quando fazia o quê? Resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. E quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, o segredo é, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. Pula para o 24. Sorria-me para eles, quando eu não tinha confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Querido, isso chama contemplação. Jó, ele contemplava tanto a Deus que ele passou a refletir Deus na sua vida. E eu quero te dar um conselho, ao você chegar em casa, leia todo o capítulo de Jó, 29. Você vai ver que realmente Jó, ele refletia a glória de Deus. Jó, por ele refletir a glória de Deus, as pessoas reverenciavam a Jó, porque ele refletia a glória de Deus. Salmo 34, verso 5. Olha só o que diz. Salmo 34, e o verso 5 diz assim: contemplai-o, seres o quê? Iluminados. Vosso rosto jamais sofrerá o quê? Vexame. Quando você contempla a Deus, o seu rosto será o quê? Iluminado. As pessoas conhecem você como cristão. Você reflete Deus. O convite que eu quero fazer nesta noite a você, que você passe a investir tempo na contemplação para que você possa ser iluminado. Você possa ser, em outras palavras, você possa ser luz para as pessoas que estão em trevas. O mundo precisa conhecer que nós cristãos refletimos o caráter de Deus, refletimos a glória de Deus, refletimos o caráter de Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Contemplá-lo. Quanto tempo você gasta na contemplação? Meia hora? 1 hora? 1 minuto? Querido, eu queria apelar a você, que em nome do Senhor Jesus, você gasta no mínimo de 1 a 2 horas na contemplação. Contempla a cena do Calvário. Essa semana passada a gente falou muito sobre o Calvário, a morte de Cristo, Páscoa, enfim. Mas quanto tempo você gastou analisando essa cena do Calvário? Quanto tempo você analisou a Via Cruz? Geralmente nós como cristãos, às vezes nós não temos tempo para isso. Nós temos tempo para ficar na internet, diante de uma televisão, ou diante de uma revista que não vai nos conduzir a lugar nenhum. Mas nós não temos tempo, muitas vezes, de contemplar a Cristo Jesus. E a minha pergunta que eu faço a você: quanto tempo você gasta contemplando a Cristo Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo você gasta a ponto de as pessoas olhar para você, não te ver, mas ver o retrato de Cristo em você? Uma vez precisei viajar da minha cidade para Cabo Frio. Leva aproximadamente 3 horas de viagem. E comprei a minha passagem, entrei dentro do ônibus. Ao perceber o número do meu assento, eu percebi que do meu lado, eu deveria viajar do lado de um senhor que estava fumando charuto. E eu fiquei pensando, pois é proibido fumar dentro do ônibus, agora esse cara fumando charuto. E eu fiquei pensando, como é que eu vou viajar 3 horas e meia, de um lado de um homem fumando charuto o tempo todo. E ainda com a janela fechada. Não falei nada para ele, mas disse para ele o seguinte: moços, o senhor permite nós sermos companheiros de viagem? Eu gostaria que o senhor tirasse a sua pasta para que eu pudesse sentar. Ele olhou para mim, deu um sorriso, pegou a pasta, colocou no seu colo, olhou para mim de novo, deu um sorriso,
abriu a janela e jogou o charuto fora. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus que ele não jogou o charuto fora. Mas o cristão, ele incomoda, irmão. E durante a viagem, ele me perguntou assim, moço, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode, se estiver dentro do meu alcance, terei prazer de te responder. E ele me fez a pergunta, moço, o senhor é um cristão? E eu disse assim, eu tenho procurado ser um cristão, sim. Logo vi por quê? Porque quando olhei para o seu rosto, eu não vi o seu rosto, eu vi a luz no seu rosto. E a luz não era sua, era a luz de Deus. Foi por isso que eu me achei indigno de fumar na presença de um homem de Deus. Foi por isso que eu joguei o charuto. Nós fomos conversando durante a viagem, e no final da viagem ele me pediu o batismo. Levei ele para a igreja de Cabo Frio. 2 meses depois eu fiquei sabendo que aquele senhor se batizou para a honra e glória de Deus. Quanto tempo você gasta na contemplação? Quanto tempo você gasta na contemplação? Querido, assim que eu deixei o mundo das drogas, conheci a igreja adventista, me batizei. E agora eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, agora eu sou cristão, não sou mais bandido, não sou mais traficante, não sou mais viciado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Minha mãe olhou para mim e disse assim, cara, toma vergonha nesta cara. Você? Cara, você matou, roubou, traficou. Por causa de você, a polícia colocou a arma na minha cabeça, agora você está dizendo que é um cristão? Toma vergonha nessa cara. E minha mãe disse uma coisa que eu não gostei. Ela disse, eu não acredito que de repente, de capeta, você virou santo. Cara, não tem como. Cara, você fez tanta barbaridade, eu não posso acreditar na tua conversão. Filho, não fala de Jesus, não fala da igreja do pastor. O dia que você falar do pastor, da igreja ou da Bíblia, eu vou botar você para fora de casa. Porque eu não acredito na tua conversão. E tem mais, não me considere mais como sua mãe. Experimente só falar da Bíblia, ou de Jesus ou da igreja. Querido, eu nunca mais toquei nesse assunto para minha mãe. Mas passei a orar a Deus da seguinte forma. nas minhas orações de madrugada: Senhor, minha mãe não acredita que tu me transformaste, mas por favor me ajude a provar a minha mãe que tu me transformaste. Em tudo que eu fizer na minha casa, a minha mãe possa ver a tua pessoa na minha vida. Era isso. Uma vez uma menina, eu estava fazendo uma semana de oração em São Paulo, em Bauru, e uma menina dizia assim: pastor, gostaria que o senhor orasse pelo meu pai, é um bêbado, um drogado, vive jogado na rua. E eu disse para ela: filha, eu não vou orar pelo teu pai, vou orar por você. Ela: pastor, eu não preciso de oração, que precisa de oração é meu pai, que é um bêbado, um drogado. Falei: não, é você que precisa de oração. Mas pastor, não precisa de oração, você precisa sim. O dia que seu pai olhar Jesus na sua vida, ele vai te converter. É impossível, quando você reflete Cristo em sua vida, alguém que está ao teu redor não se converta. O que está faltando para que seu pai se converta é você mudar de vida. É você viver aos pés de Cristo Jesus. É você contemplar a Cristo para que Cristo transforme a sua vida cada dia, como diz 2 Coríntios 13:18. Nós precisamos passar por uma transformação. Nós não precisamos pregar o Evangelho, que somos cristãos. Eu e você precisamos viver o cristianismo, viver Cristo dentro de nós. Como Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas sim Cristo vive em mim. É isso que está faltando em mim e você. A contemplação para que eu possa ser mudado cada dia. Não demorou muito tempo. Eu tenho costume de acordar de madrugada, por volta de 3 horas da manhã. E nesse dia eu acordei, só que antes de eu dormir, pedi para minha mãe me acordar às 5 horas da manhã, que eu precisava estar no quartel da Marinha, porque eu ia passar a ser funcionário da Marinha. Minha mãe: então tá, às 5 horas da manhã eu te chamo. Acordei 3 horas da manhã para orar. Não sei por que motivo eu prolonguei a minha oração. Ainda às 5 horas da manhã eu estava de joelho orando ao Senhor. Minha mãe entrou correndo no quarto para me chamar, mas ela ficou presa no chão durante alguns segundos pela cena que ela estava vendo.
Depois ela saiu correndo, fechou a porta. Abriu a porta de novo e fechou. Abriu a porta de novo e fechou. Com o barulho de abrir e fechar a porta, parei de orar, me arrumei. Quando sentei à mesa para tomar o café da manhã, minha mãe disse assim: filho, diga para o teu pastor que eu quero me batizar. Eu falei: mãe, a senhora disse que no dia que eu tocasse nesse assunto, a senhora me colocaria para fora de casa. A senhora mesmo está tocando nesse assunto. Ela disse: filho, quando você falou naquele dia, eu não podia acreditar. Cara, você matou, roubou, fez tanta crueldade. Como é que eu poderia acreditar que Deus te transformou? Mas desde aquele dia, comecei a te observar. Quando você saía para trabalhar, eu entrava no teu quarto. Eu via a sua lição da escola sabatina aberta, preenchida e sublinhada. E eu passei a estudar a lição da escola sabatina. Você estuda a lição da escola sabatina? Seu filho vê você estudando a lição da escola sabatina? A sua filha lhe vê você estudando a lição da escola sabatina? Alguém já lhe fragou você de joelho orando? E disse mais: eu passei a estudar a Bíblia. E também passei a estudar a Bíblia porque você deixava a Bíblia aberta também. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, filho. Hoje eu tive certeza que realmente você é um cristão. Como assim, mãe? Que quando eu entrei no teu quarto para te chamar, você estava de joelho com os seus dois cotovelos sobre a cama. Eu tive o privilégio de ver um anjo à sua direita sentado na cama, e o anjo passava a mão na tua cabeça, o anjo olhava para mim. E durante alguns segundos alguém me segurava para que eu pudesse contemplar a cena que eu estava vendo. Saí correndo e fechei a porta. Abri a porta de novo, lá estava o mesmo anjo sentado à sua direita, passando a mão na tua cabeça, e o anjo olhava para mim. Fechei a porta e abri de novo. Lá estava o mesmo anjo, continuando, passando a mão na tua cabeça, e o anjo olhava para mim. Filho, se Deus pôde transformar a sua vida a ponto de você ter um anjo, por que Deus não pode transformar a minha vida também para que eu tenha um anjo também? E graças a Deus, minha mãe se batizou no dia 9 de maio, para a honra e glória de Deus. Hoje eu não tenho mais minha mãe comigo, mas faleceu. Mas louvo a Deus pela mãe que eu tive. Porque amar um traficante, um bandido, um viciado, não é fácil. Sofre. Quem tem um filho na vida das drogas sabe o que é sofrer. O que uma mãe e um pai sofrem. E principalmente na minha situação, o que eu vivi. Como traficante, bandido, e principalmente. Querido, assim que eu aceitei a mensagem, eu era uma pessoa muito rica. Com a venda de droga, eu ganhava por dia de 6 mil a 12 mil reais vendendo droga. Eu tinha 3 fazendas, cada fazenda tinha uma média de 2 mil a 5 mil cabeças de gado. Tinha 2 casas no valor de 4 milhões de reais. Eu tinha um patrimônio aproximadamente de 80 reais. E falei para Deus assim: poxa Deus, acho que tu não vai ficar satisfeito de estar desfrutando de uma coisa ilícita. O que eu devo fazer com tudo isso? E durante 7 sábados, resolvi fazer jejum. Eu queria que Deus me respondesse o que eu deveria fazer com todos esses bens ilícitos que eu adquiri. Casas, aviões, propriedade, fazendas. E ainda na minha casa havia alguns malotes de dinheiro enterrados dos bancos. Depois de 7 semanas de oração, de jejum, Deus me deu uma resposta. Ezequiel 33, o verso 14, 15 e 16, está a resposta de Deus. Ezequiel 33, o verso 14, 15 e 16. Ezequiel, depois de Jeremias, vem Lamentação e Ezequiel, para poder localizar. E antes,
do livro de Daniel. Olha só a resposta que Deus me deu, o que eu deveria fazer com todos os bens que eu adquiri. Diz assim: quando eu também disser o perverso, certamente morrerá. Se ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça. Preste bem atenção, verso 15. E restituir esse perverso o penhor, pagar o furtado, andar no estatuto da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Esta foi a resposta de Deus. Como Zaqueu disse para Cristo: Senhor, a quem eu roubei e defraudei, vou devolver 3, 4 vezes mais. Era isso que Deus estava querendo dizer para mim. E eu entendi, querido irmão, não existe transformação sem restituição. Mesmo se você não tenha a coragem, não tenha a condição de restituir a pessoa, mas pelo menos você deve pedir perdão às pessoas a quem você feriu. Arrumei um advogado, passei todos os meus bens para ele vender para mim, e agora eu fui devolvendo, desenterrei alguns malotes de dinheiro que tinha em casa, e agora comecei a devolver os bancos que eu tinha roubado. Do que sobrou, comecei a devolver as empresas que eu tinha roubado, como a Coca-Cola, a Brahma, enfim, as multinacionais. E por fim, do que sobrou, coloquei no banco. O banco me deu vários talões de cheque. E agora fui preenchi o cheque no valor de 60 mil, 80 mil, 100 mil reais. E agora fui visitar as famílias que eu tinha matado alguém. E fui pedir perdão aos familiares das pessoas que eu matei. Durante 12 anos eu sofri. Eu levei paulada, levei soco, levei pontapé, levei rasteira do pessoal que estava revoltado comigo. Mas eu fiz questão de sair de porta em porta e pedir perdão às pessoas, às familiares que eu matei. E eu indenizava com 60 mil, 80 mil, enfim. Por fim, comecei a visitar os familiares dos policiais a qual eu matei. Levei paulada, alguns familiares, filhos dos policiais, tentaram atirar em mim, mas graças a Deus, Deus não permitiu que a bala saísse. Louvo a Deus por isso. Mas durante 12 anos eu sofri. Depois eu resolvi, orei a Deus mais uma vez, com jejum e oração, e fui visitar meus colegas de quadrilha. Arrumei um amigo, que ele pudesse para ele me levar. Coloquei alguma coisa que pertencia à quadrilha no carro e fui lá. E ao chegar no morro, eu fui recebido com salva de tiro, com gritaria. Falcão Alegre voltou, agora a nossa quadrilha vai ficar forte, vamos poder roubar, traficar, viciar menores para o mundo das drogas e tudo. E o pessoal mandava eu arriar o vidro para colocar maconha na minha boca, bebida na minha boca, e eu não abria o vidro do carro. E aquela gritaria, os tiros para cima, até para me sair do carro eu tive dificuldade, tive que empurrar as pessoas para me poder sair do carro. Todo mundo querendo me abraçar, querendo botar maconha na minha boca, bebida na minha boca. E quando eu saí do carro, segurando a Bíblia, foi a maior tristeza dos meus colegas. O atual chefe que ficou no meu lugar gritou para a rapaziada: Para. Quando todo mundo ficou quieto, ele apontou o dedo para mim e disse assim: Falcão, o que está na tua mão é uma Bíblia? Eu falei: é. Falcão, não acredito. Cara, você matou, você roubou com a gente, e agora você está carregando a Bíblia? Antes você carregava uma arma, uma faca, o R15, FAL, e agora está carregando uma Bíblia? Eu falei: tô. Falcão, estou falando sério contigo. O que está na tua mão realmente é uma Bíblia? Eu disse: é. E quando eu disse é, o meu colega da quadrilha colocou a arma na minha cabeça e disse: cara, quando você assumiu a quadrilha, você disse que só poderia sair da quadrilha morto.
e você matou um dos nossos na nossa frente. Como é que fica essa história, hein? Aquele cara que você matou, ele era um dos melhores amigos, meu melhor amigo. Me deu vontade de pegar a minha arma e te matar porque você matou meu melhor amigo. Mas fiquei com medo porque você era rápido no gatilho, eu tinha certeza que você poderia me matar naquele dia. Mas agora você está sem arma nenhuma. Se você não voltar a assumir a quadrilha, eu vou ter prazer em vingar a morte do meu colega. Eu vou te matar. Eu falei, você vai ter esse prazer, porque eu não vou voltar para a quadrilha. Mas antes de vocês me matarem, pega tudo que está no carro, que eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E agora o chefe chega para a rapaziada do mundo e diz, ó, cai fora todo mundo. Só vai ficar só o pessoal da quadrilha aqui na praça. E eu fiquei sozinho. E o pessoal da minha quadrilha fizeram um círculo ao redor de mim. Todos eles apontando a arma para mim. E o atual chefe disse assim, Falcão, nós amamos demais você. Mas a lei do tráfico, infelizmente, vai ter que ser cumprida. Geralmente, nós adventistas, às vezes, não temos coragem de cumprir à risca a lei de Deus. Mas o traficante, ele cumpre fielmente a lei do tráfico. Seria tão bom se nós fôssemos igual esses traficantes. Fiel no cumprimento da lei. Mas, querido, e ele disse, Falcão, nós amamos você demais, mas a lei vai ter que ser cumprida. Nós vamos te dar 5 minutos para você voltar atrás. Após 5 minutos, você não voltar atrás, infelizmente, nós vamos descarregar nossa arma em você. Aproveitei os 5 minutos que eles me deram, comecei a pregar o evangelho para eles. Quando eu já estava falando 3 minutos, um dos elementos da quadrilha disse assim, Falcão, para. Você está igual aqueles beatas na praça, aceita Jesus como teu salvador, para com essa besteira. E agora, você é crente? Nós não somos crentes. Nós somos bandidos mesmo. Nós queremos usar droga, queremos matar, roubar, traficar. Você vai voltar para a quadrilha? Eu digo, não. E ele me deu o tiro. A bala da arma dele não saiu. Se assustou. Abriu o tambor, verificou bala por bala. Fechou o tambor, atirou para cima, a bala saiu. Quando atirou para cima de mim, a bala não saiu. Jogou a arma no chão, pegou do seu companheiro do lado e atirou, também não saiu. E ele disse para os meus colegas, atire todos vocês neles. Todos os meus colegas atiraram em mim, mas nenhuma bala saiu de nenhuma arma. Virei as costas para eles e fui embora. E quando eu estava descendo o morro, escutei 3 tiros de uma arma muito pesada. Não dei muita importância, que no morro você escuta tiro toda hora. Mas 20 dias depois eu voltei para pregar o evangelho para eles. E eles me cercaram e disseram, Falcão, me conta um mistério para a gente. Por que quando a gente atirava em você, a bala não saía? Quando a gente atirava por alto, a bala saía? E olha só, quando você virou as costas para a gente, eu saí correndo, fui lá no paiol de arma nosso, peguei o rifle, carreguei e corri atrás de você. Você sabe que eu nunca errei com o rifle. E quando corri atrás de você, quando faltavam 10 metros, eu atirei em você, eu tinha certeza que a bala ia partir da sua cabeça em vários pedaços. Imagina uma bala de rifle na cabeça de alguém. Faz um estrago. A bala saiu. Mas quando a bala saiu, apareceu um vulto por trás de você, recebeu o tiro, que a unção já apareceu. Eu me assustei. Corri mais para perto de você, a mirei, atirei, eu tinha certeza que a bala ia acertar você. Novamente apareceu um vulto por trás de você, recebeu o tiro, que a unção já apareceu. E eu fiquei até tremendo, mas fui adiante. Pela 3ª vez, atirei de novo. E, novamente, apareceu um vulto por trás de você, recebeu o tiro, caiu no som e desapareceu. Que mistério é esse, Falcão? Abri a Bíblia no Salmo 34, verso 7, o que diz lá? O que diz lá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Abra no Salmo 37, verso 28. Salmo 37, verso 28 diz assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara quem? Seus santos serão preservados, o quê? Mas a descendência dos ímpios serão o quê?
Todos os meus colegas foram exterminados pela polícia. Nenhum deles quiseram aceitar a mensagem. Durante 3 anos, ia no morro para pregar o evangelho para eles, não aceitaram. E eles foram morrendo aos poucos. Certo? Mas, querido, eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo, com um desbravador do nosso clube. Nós fomos chamados pela polícia militar, que um dos nossos desbravadores estava sendo aliciado a servir de ponte para levar a droga de um morro para o outro. E os traficantes obrigavam ele a colocar o uniforme, enchiam a mochila dele de droga e obrigavam ele a levar a droga por outro morro. E a polícia ficou desconfiada que todos os dias aquele garoto botava o uniforme, descia o morro com a mochila cheia e voltava com a mochila vazia. A polícia me chamou, disse: Adilson, eu conheço o seu trabalho, acho muito bonito o seu trabalho que você faz, tirar os adolescentes das drogas, da criminalidade, mas eu estou desconfiado de um dos seus desbravadores, que todos os dias, 3 horas da tarde, ele desce com a mochila cheia de droga e volta vazio. Eu não quero dar batida nesse garoto. Quem não sabe o que é batida, lá no Rio de Janeiro, quando diz batida, a polícia revista você todinho. Porque se nós dermos a batida nesse garoto, a imprensa vai cair em cima da igreja adventista. Imagine sair no jornal que desbravador serve de ponte de droga. Eu fui lá no morro da Rocinha, fiquei escondido e vi o garoto descer uniformizado. Na volta chamei o garoto, disse: garoto, por que você está uniformizado em pleno dia de semana? Ah, porque o meu pai gosta, a minha avó gosta de me ver todo dia uniformizado, e meu pai pede para me levar encomenda para ele. E eu olhei para a cara dele e disse assim: você está mentindo para mim. Não estou mentindo para o senhor, não. Eu conheço você. Você está mentindo para mim. Você, diretor, você conhece o seu desbravador? Você sabe quando ele mente ou não? Você, pai, você conhece o seu filho? Você sabe quando ele está mentindo ou não? Eu conheço todos os meus desbravadores. E sei quando eles estão mentindo ou não. E eu falei: você está mentindo. Me dá a tua mochila aqui. Ele me deu a mochila. E quando eu abri a mochila, quem já foi usuário de droga sente cheiro de droga longe. Eu vi que realmente a mochila estava com cheiro de droga. E eu falei: para quem você está trabalhando? Ele disse: diretor, não posso falar. Porque o traficante vai querer me matar. Eu disse: não, você vai me falar. E ele disse: meu pai pegou dinheiro com o traficante e não pagou. E quando o traficante foi matar o meu pai por essa dívida, eu cheguei da reunião do clube uniformizado. E ele teve a ideia de não matar o meu pai, mas fazer de mim um escravo. Que durante 5 anos eu deveria carregar maconha para todos os morros, para pagar a dívida que meu pai me deve. E por isso que eu estou nessa situação. Eu falei: me leva na presença do traficante. Ele disse: não posso, eles vão querer nos matar. Não me leva. Você acredita na Bíblia? Acredito. Então vamos lá. E ele me levou na casa do traficante. Quando faltava 2 casas para chegar na casa dos traficantes, os seus seguranças nos cercaram e disseram para mim, disseram para o garoto: quem é esse cara aí? E o garoto disse: esse é o meu diretor e quer falar com o traficante Álvaro, que é o nome do traficante. E ele disse: para você falar com o Álvaro, você vai ter que passar por cima de mim. Eu falei: não é, para mim, eu vou conseguir falar com ele, nem vou precisar passar por cima de você. E ele disse: eu estou com R15, você está com o quê? B66. Quer uma arma mais poderosa do que essa? E ele disse: que arma é essa? Que eu nunca ouvi falar. É a Bíblia. Tem 63 livros. E ele disse: você está brincando comigo? Não. Essa arma é mais poderosa do que essa aí de essa marca para o corpo. E essa aqui, não só o corpo, como a alma também. Mas aí o Álvaro viu que a gente estava discutindo, apareceu na sala: o que está acontecendo aí? O escoteiro te dedurou, o chefe dele quer falar com você. Então, peraí. E o Álvaro veio,
Uma mão com R15, outra com uma pistola 45. O que está acontecendo? Álvaro, foi um prazer te conhecer. A única coisa que eu quero falar para você é o seguinte: a partir de hoje, esse garoto não vai mais trabalhar para você. Ele disse, não tem problema. Eu mato esse cara, mato o pai dele, a mãe dele e o dinheiro que eles me devem para servir para enterrar todos eles. Eu falei, nem isso vai acontecer. Mas você está se garantindo o quê? Eu estou fortemente armado, meus colegas estão fortemente armados, e eu também estou fortemente armado. Você sabe o que está ao redor de mim? Agora eu vou ler uma passagem da Bíblia para você. Você crendo ou não? Êxodo, Gênesis 12:3. A quem tu abençoar será abençoado, a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Ele disse, não acredito, a Bíblia foi escrita por qualquer um, a papel aceita qualquer coisa, até aquilo que você faz no banheiro também aceita, tudo, certo? Mas eu falei, mas essa aqui é a palavra de Deus. E ele me deu um tapa na mão, a Bíblia foi para longe, fui lá buscar. Eu falei, Álvaro, você está duvidando da palavra de Deus? Não acredito em Bíblia. Todos os crentes eu botei para correr, mas a minha você não vai botar para correr não. Por quê? Porque eu acredito na palavra de Deus. E se você ler para mim de novo, eu vou te dar um tapa na mão. Eu falei, isso não vai acontecer. Antes de você me dar um tapa na mão, você vai ficar cego por 30 dias. Acredita? Em nome do Senhor Jesus? Ele disse, não. Abri a Bíblia, e quando ele veio me dar um tapa na mão, começou a sair sangue da vista dele. Largou a arma, largou tudo e gritou, estou cego. Falei, você vai ficar cego durante 30 dias. E tem essa. Se você mandar matar esse garoto, o pai e a mãe dele, tanto você e quem for matar vai ficar cego pro resto da vida e ainda, além do mais, leproso pro resto da vida. Experimente só. Só volto daqui a 30 dias. Não adianta mandar um recado para mim. E fui embora. Todo dia ele mandava um recado para mim. Eu não fui. Depois de 30 dias voltei para lá. E ele disse para... Eu falei, Álvaro, acredita na palavra de Deus? Ele se ajoelhou diante de mim. Eu falei, eu não quero que você se ajoelhe diante de mim. Você não afrontou a mim, você afrontou o Deus dos exércitos. Você tem que pedir perdão a Ele. Se você pedir perdão a Ele, eu posso interceder por você. E ele chorou bastante. Orei ao Senhor. O Senhor restituiu a visão a ele. E ele disse, diretor, o que você precisar de mim, até dinheiro para levar esse garoto para qualquer lugar. Eu falei, não, dinheiro do tráfico eu não quero. A única coisa que eu quero é que você aceite a Cristo como seu Salvador. Hoje eu subo no morro 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E os outros traficantes dizem assim, não mexe com aquele pastor não, que a oração dele faz a gente ficar cego. Né? Então, querido, isso chama-se contemplação. Você conhece Deus? O dia mais lindo da vida nossa vai ser o dia que você poderá contemplar a Cristo pelos seus próprios olhos. Minha mãe, antes de falecer, ela disse para mim, filho, talvez eu não vou resistir à operação do coração. Mas uma coisa eu quero de você, não se preocupe comigo, porque a minha salvação está garantida. Mas você tem que se preocupar com você, porque eu não quero subir sozinho. Quando Cristo abrir a sepultura, eu quero se encontrar contigo, para que nós dois possamos subir junto com Cristo. Eu quero subir. E eu estou lutando também para subir naquele grande dia. E a minha pergunta, você quer subir? Para você subir, você precisa contemplar a Cristo. Senão você não vai subir. Ela vai falar, só vai subir para o céu aqueles que contemplaram a Cristo e foram transformados pelo seu poder. Não entrará ninguém no céu com caráter duvidoso. Só aqueles que realmente contemplaram a Cristo e foram transformados por esse poder. Eu tenho lutado para que isso aconteça na minha vida. Eu tenho orado constantemente a Deus. No ônibus, no trem, no trabalho. Eu digo, Senhor, eu não quero ficar. Eu também não quero decepcionar a minha mãe. Eu quero subir com ela. Vinícius vai cantar uma música.
Se você está disposto a subir, não ficar mais aqui, porque aqui não é mais nosso lugar, você se coloca em pé enquanto essa música seja cantada. Mas só aqueles que estão dispostos a subir. Se você que está nos assistindo, que quer subir com Cristo Jesus, se coloca em pé, levanta da poltrona, se coloca em pé diante da câmera de Deus. E diga: Senhor, eu quero subir, eu não quero ficar. Eu quero te contemplar na beleza da tua santidade, para me ser transformado de glória em glória na sua imagem, na sua semelhança. Agora me leva para o céu, vamos subir, me leva para o céu, vamos subir. Eu quero fazer um apelo a você, querido irmão, principalmente você que está nos visitando. Quer você fazer uma entrega nesta noite, pelo convite especial que Deus está dizendo para você. Eu quero te levar. Eu não quero que você fique aqui. Você gostaria de vir aqui à frente, que eu quero orar por você? Pode vir aqui à frente. Você visitante, amigo. É a oportunidade que Deus está te dando. E como também nós estamos encerrando a semana dos adolescentes, quero convidar você, adolescente também, vem aqui à frente também. Você que é adolescente, venha. Abra teu coração para Deus e diz: Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero subir. Me ajuda a te contemplar cada momento da minha vida, para que os meus amigos, minhas amigas, possam ver em mim o seu rosto estampado na minha vida. Pode subir. Pode subir. A música está dizendo: vamos subir. Pode subir aqui no altar do Senhor. Pode chegar lá. Eu gostaria de chamar o pastor também para que venha aqui também conosco. Deus está dizendo para você: vinde a mim, todos que estás cansado, oprimido, eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave e leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É o convite que Deus está fazendo para você. Você precisa querer subir. O seu lugar não é aqui na terra, é lá em cima. Você precisa subir. Eu quero subir. Mas alguém gostaria de vir aqui à frente? Você que é irmão da igreja, que percebeu que durante esses 2 dias que nós estivemos falando a vocês, você percebeu que ainda você não foi transformado por Jesus, mas você está na igreja, quem sabe por causa do seu amigo, seu pai, sua mãe, mas ainda você não foi transformado. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você: vai à frente, porque eu quero te transformar na sua vida. Pode vir também. Você não tem que viver de fachada, você tem que viver, você tem que estampar na sua vida a face de Cristo Jesus. Contemplai-o. E o vosso rosto será o quê? Iluminado. Pode vir. Se vocês puderem subir, pode subir, que aqui é espaço muito grande. Vamos deixar esse corredor livre, tem muita gente chegando para cá para frente. Louvado seja Deus por isso. Pode subir. Existe uma frase que aos pés de Cristo Jesus sempre cabe mais um. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando com meus olhos da fé a festa que está tendo lá no céu. Jesus Cristo dizendo para o Pai: Pai, olha para a igreja do Capão Redondo. Olha,
Meu sacrifício não foi em vão. Olha as pessoas te aceitando, outras pessoas reconciliando comigo. Meu sacrifício não foi em vão. Aí eu fico imaginando a orquestra cantando, glorificando a Deus por um pecador que se arrependeu. Louvado seja Deus. Mas você gostaria de... Deus está dizendo para você, venha. Querido, eu não vou marcar um encontro com vocês debaixo da árvore da vida, que muita gente está marcando encontros debaixo da árvore da vida. Acho que no dia que nós vamos subir, a árvore da vida vai estar lotada de gente. Como eu gosto de mangueira, eu tenho certeza que a mangueira vai estar vazia. Eu quero marcar o encontro de vocês debaixo de uma mangueira. Eu gosto demais de mangueira. E ali, juntamente com Cristo, poderá abraçar todos vocês. E saber que a nossa estadia aqui também não foi em vão. Houve transformação. Houve mudança. Jesus falou diretamente ao teu coração. Eu louvo a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração de entrega a vocês. Depois o pastor vai fazer uma oração da bênção final. Vamos orar. Se durante a oração você quiser vir, venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, querido Pai, é muito bom te contemplar na beleza da tua santidade. Porque quando nós te contemplamos, nós vamos ser transformados em glória na sua imagem, na sua própria semelhança. Por isso, Senhor, ajuda-nos, nos dê coragem e tempo para te contemplar na beleza da tua santidade. Para de tal forma que as pessoas olhar para nós, não nos vejam, mas vejam o caráter de Cristo refletido em nós, Senhor. Que nós não possamos viver de fachada, mas sim de realidade. Jesus em nossa vida. Por favor, Senhor, esteja conosco. Aqui diante do altar está alguns adolescentes, jovens, juvenis, homens, mulheres, idosos, porque necessitam fazer uma entrega total a Ti. Necessito de ser transformado através da contemplação. Por favor, Senhor, transforme e faça de cada um a Tua imagem, a Tua semelhança. Por favor, receba que todas as pessoas que estão aqui na frente nunca mais possam sair dos Teus santos pés. E cumpra a Tua palavra em nossa vida. Todo aquele que vem em mim, jamais eu lançarei fora. Por favor, Senhor, mas nos dê determinação para permanecer aos Teus santos pés. Ainda que o mundo caia sobre nós, mas nos ajude a permanecer firme e fiel aos Teus santos pés. Nos abençoe. Queremos pedir uma bênção especial para aqueles que se levantaram. Não vieram aqui à frente, mas Tu sabe. Só um ato deles se levantar, porque ele é um mesmo, um dia subir e se encontrar contigo na Canaã celestial. E por toda a eternidade morar contigo. Esse é o nosso sonho e a nossa grande esperança, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia esse sonho e essa grande esperança, que em breve Tu voltará e nós iremos subir contigo para morar contigo por toda a eternidade. Rogamos as Tuas bênçãos. Queremos pedir uma bênção especial para todos os adolescentes. Por favor, Senhor, Tu sabes que os adolescentes nessa faixa etária é a fase de conflitos internos que está dentro do seu coração, luta externa, convite para os prazeres da vida, como a ensinação nós vimos. Mas, por favor, dê a cada juvenil o Teu poder para permanecer firme e fiel aos Teus santos pés. Como José do Egito fez, Daniel e seus companheiros fizeram também. Por favor, Senhor, acampe com Teus santos anjos ao redor de cada juvenil e adolescente. Por favor. E acampe também ao redor de cada membro desta igreja. E principalmente de cada visitante e amigo que vieram pela primeira vez ou mais vezes a esta igreja. Que nós possamos estar guardados e protegidos até aquele grande dia. Rogamos as Tuas bênçãos e desde já o agradecemos na pessoa de Cristo. Amém, Senhor.